Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos por aqui. Se você não é inscrito aqui no meu canal, você pode vir aqui embaixo e apertar aqui nesse canto e se inscrever. Eu ficarei muito grato com isso e você está ajudando o canal a crescer. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante, um dos maiores movimentos da história da igreja, só perdendo para aquele movimento que se encontra lá em Atos capítulo 2, que é o Pentecoste, que foi o primeiro e grande movimento da história da igreja. Algumas pessoas, de forma ignorante, vão dizer que Lutero, na verdade, quis criar ou produzir uma nova igreja, mas a verdade é que Lutero não quis dividir a igreja do seu tempo. Lutero, na verdade, queria reformar e fazer com que aquela igreja voltasse às doutrinas centrais das Escrituras. Porém, essa divisão ela foi inevitável e Lutero teve que sair. Na verdade, Lutero recebeu 2 expulsões e teve que se refugiar na igreja do Castelo. E nesse castelo, Lutero dedicou-se à tradução das Escrituras, já que Lutero era um homem alemão e ele então fez a tradução das Escrituras para a linguagem desse povo. De forma um pouco mais lá atrás, se nós voltarmos, John Wycliffe fez também o mesmo trabalho que Lutero fez. Porém, John Wycliffe fez para a linguagem inglesa daquele tempo, os ingleses. A Reforma Protestante não é apenas mais um evento, meus irmãos. A Reforma Protestante significou uma volta às doutrinas centrais das Escrituras. Um dos 5 solas que ficou muito conhecido nesse tempo foi o Sola Scriptura. E foi necessário Lutero fazer com que o povo voltasse às Escrituras, porque havia muitas heresias, havia muitas doutrinas que eram forônias, que eram contrárias às Escrituras. Uma delas é a indulgência, em que o Papa pregava que para você então ir para o céu você tinha que dar uma oferta. E é interessante porque a questão das indulgências surgiu justamente quando então o Papa Leão X estava construindo a Basílica de São Pedro, visando então uma basílica luxuosa. Ele enviou Johannes Tetzel para então arrecadar ofertas para construir aquele templo religioso. Então você vê que desde a origem a Igreja Católica sempre visou o dinheiro e não a edificação da fé daquele povo. Eu quero dizer para você que nós devemos trazer à memória sempre a Reforma Protestante. Sobretudo, nós devemos usufruir, nos deleitar, nós devemos desfrutar daquilo que a Reforma Protestante trouxe para nós. Uma das heranças foi a questão do sacerdócio universal, ou seja, todos os cristãos têm o direito de comparecer diante de Deus, fazer os seus rogos, fazer suas petições, fazer suas ações de graça. Portanto, que você também possa debruçar sobre as Escrituras Sagradas e deixar com que ela fale ao seu coração. Os outros 5 solas são sola gratia, somente pela graça podemos ser salvos. Sola fide, somente pela fé podemos ser salvos e nos aproximar de Deus. Sola fide, somente pela fé nós podemos ser salvos e nos aproximar de Deus. Solos Christus, somente por Cristo nós podemos então ter direito à salvação, haja vista que foi Ele quem morreu na cruz e garantiu para nós uma obra redentora. E também só lhe deu glória. Glória somente a Deus e a nenhum homem. Deus não divide a sua glória com ninguém, já dizia o profeta Isaías. Então, que você possa refletir nessas heranças da reforma. Que o Senhor te abençoe.